Oi, gente, tudo bem? E aí, hoje eu vou fazer uma live falando dos principais erros de quem está começando no Pantinido infantil. Aí, gente, eu quero começar a falar com vocês o seguinte. Primeiro, eu quero falar os 3 erros básicos que as pessoas tendem a cometer quando tenta fazer seu projeto. Então, o primeiro erro, gente, é a falta de experiência que a pessoa tem de não saber adequar os materiais corretos. Por exemplo, na live de sexta-feira que eu fiz para o Bazar Horizonte, eu vi muitas pessoas lá falando assim, gente, eu tenho a sua agulha, mas eu não sei fazer uma peça. Então, assim, eu teve uma que falou assim para mim, uma artesã. Nossa, eu joguei até fora achando que não estava funcionando, mas não, era que eu não sabia fazer a minha peça, não sabia adequar os materiais. E aí, então acontece muito esse tipo de coisa, né? De não saber adequar as peças. E aí, gente, é uma coisa muito ruim, né? Porque a gente tentar fazer uma coisa e não conseguir gera um pouco de um desânimo, né? Da gente fazer a peça e fala, poxa, estou tentando e não consigo, o que será que é? Então, assim, é muito importante, né, a gente não desistir e ver exatamente o que está acontecendo, porque, na verdade, não é difícil de fazer o punch needle. Só que, assim, tem muitos detalhes que vão influenciar a vocês fazerem um projeto adequado e conseguir fazer seu projeto, que seja um bastidor, até uma almofada mesmo. É super tranquilo de fazer, mas precisa saber de todos os detalhes. Aí, gente, o primeiro erro, então, é na escolha do material. Então, o que precisa ser, o que precisa ver, né? Então, assim, a qualidade do material. A qualidade do material, gente, é super importante. Por exemplo, o bastidor tem que ser um bastidor de qualidade. Normalmente, existem várias opções de bastidores, né? Dos redondos, por exemplo. Existem as opções de bastidores que são aqueles mais grossinhos e os mais finos. Eu recomendo, se for fazer o projeto direto no bastidor, para escolher um que já seja um pouquinho, não tão rente. Vocês vão ver que na qualidade, existem diferenças na qualidade do bastidor. Então, assim, dá uma olhada antes no bastidor, qual que vocês vão comprar, de qual marca, ver a procedência deles, porque isso realmente tem muita diferença de um bastidor com qualidade ruim ou com uma qualidade boa. A adequação também incorreta da agulha com o tecido e com a lã. Isso acontece demais, gente. Como a pessoa não tem muita informação do punch needle, ela fica muito confusa. Então, ela tem uma agulha que ela comprou, que ela acha que ela consegue fazer qualquer projeto. Ela tem o tecido. E aí, na hora de adequar, escolher a linha ou a lã, ela também escolhe alguma lã que ela acha que ela tem lá na casa dela. E aí, não é assim que acontece. Você precisa saber, por exemplo, a linha ou a lã precisa deslizar de uma maneira fluida dentro da agulha, para ser boa. Para ser boa não, para poder deslizar bem, que é assim que quando você for perfurar o seu tecido, você vai conseguir fazer com que o ponto fique e não saia. Então, assim, é saber adequar a lã ou a linha com a agulha para poder perfurar no tecido também. Então, esse é o erro do planejamento, que existe muito isso, assim, que é muito comum. A qualidade dos materiais não serem tão boas e a adequação de produto que é inadequada, né? Escolher a linha ou a lã incorreta, por exemplo, com tecido e com agulha. Já o segundo erro, gente, é na produção da peça. É um erro mais técnico. Então, o que acontece? Seria não ajustar os tecidos corretamente no bastidor, né? Deixar a agulha, por exemplo, na direção errada. Então, assim, quando a pessoa vai começar a fazer o projeto, ela faz na direção que não é a certa. E isso também acaba fazendo com que não aconteça, não dê certo, né? Então, você fazer o seu projeto. Outra coisa também, que é o segundo erro do erro técnico, seria que quando a pessoa não desce o tecido até o final. Ela começa a perfurar o tecido, mas ela não vai até o final. Ou seja, se você não for até o final, sua argola embaixo, ela não vai fixar também. Então, quando você for perfurar, você tem que perfurar até o finalzinho para conseguir fazer. E aí, ou o outro motivo também, o outro erro, né, da etapa da produção, é pegar a agulha de uma maneira errada. Que tem muito isso também, que às vezes a pessoa pega de um jeito que ela prende a lã.
então a lã não consegue deslizar muito bem no bastidor, e aí acaba dificultando e a pessoa acaba errando. Então, o segundo erro que eu falei na produção da peça, que é o erro técnico, é deixar a agulha na direção errada, é descer com a agulha, é não descer com a agulha até o final e pegar na agulha de uma maneira incorreta. Eu vi que você fez uma pergunta aqui, eu já vou responder para você, tá? Só para não perder a linha de raciocínio aqui. A da lavoura é ótima, tá? Eu adoro a da lavoura. Recentemente eu comprei essa agulha e estou amando, mas já vou responder sua pergunta. O terceiro erro é o erro das referências, que também é muito comum de acontecer. O que acontece, gente? Às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça que você quer fazer. Só que aí, quando você vai ver o material que você tem, ou a agulha que você comprou, não é adequado para poder fazer o projeto que você tem em mente, que você fica olhando lá no site de Pinterest, né? Você fica vendo um monte de referência, você fala, gente, eu quero fazer isso. Então, às vezes, você tem uma coisa na cabeça e não consegue executar porque você está com os materiais errados. Então, gente, é muito comum isso acontecer, de não pegar a referência certa. Então, a gente não pega as referências certas, entendeu? Você tem uma coisa na cabeça, mas aí quando você quer fazer o seu projeto, você está com uma agulha muito fina para um projeto grosso que você viu na inspiração do seu Pinterest, por exemplo. Então, assim, tem que ter essa noção, sabe? Que ainda vocês não têm, vocês vão ter com a prática. E aí, mas é muito comum esse erro também de acontecer. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora que vocês forem pegar essas referências em sites, assim, no YouTube, porque normalmente tem muita referência gringa, né? E aí é completamente diferente os materiais gringos dos nossos do Brasil. Então, tomem cuidado na hora de vocês fazerem essa pesquisa, tá bom? Porque nem sempre vai ser o melhor, vai ser o mesmo tecido, vai ser o mesmo material, né? Os tecidos importados, a gente sabe, né, que são diferentes. Então as pessoas acabam errando também de ficar vendo coisas gringas e aí na hora de adequar não conseguir. Oi, Eline, tudo bem? Que bom que você está aqui também. Eu tenho até um exemplo para dar da Eline, que hoje a gente se falou, que ela tá louca para fazer o punch needle, né, aprender a técnica. Mas e aí ela está pesquisando, ela mora em Portugal, muito legal. E aí eu até falei para ela que em Portugal tem a marca da Lavor, que é uma marca portuguesa da agulha muito boa, que ela é para ela procurar no armarinho, no site, na Amazon, que ela vai conseguir encontrar os materiais necessários para ela conseguir fazer. E aí, gente, a importância também é da prática diária que a gente precisa ter, né? Porque é só na prática, praticando, que a gente vai conseguir fazer as peças. Isso não tem jeito, verdade, tô mesmo. Não, mas você já vai conseguir fazer, você vai ver, Eline. A prática é muito importante, então, para a gente praticar, né? Não tem jeito. O que eu recomendo também é começar com produtos menores, não começar a querer já fazer uma almofada, por exemplo, que é uma peça mais difícil de fazer. Então, assim, começar com peças mais menores, assim, mais simples de fazer, sabe? Então, tem muita coisa assim que eu vejo. Nessa live foi muito bacana da sexta-feira, porque eu vi o quanto de gente queria e tá animado em fazer, que tá curtindo, mas que assim, eu recebi muitas mensagens falando, ai gente, eu tenho a agulha, mas eu não consigo fazer, ou então eu tô querendo fazer uma almofada, mas eu não sei qual lã usar. Então, assim, gente, tem que prestar atenção nessa parte da execução, do planejamento e da inspiração. Esses 3 passos, assim, são fundamentais, sabe? E aí, é aquilo que eu tô falando, como esse primeiro erro, por exemplo, na escolha do material, é muito importante, por exemplo, essa questão da qualidade, sabe? Eu estava até falando, eu até demonstrei a agulha que tem aqui no armarinho, porque o que acontece? A agulha, por exemplo, de punch needle, vocês não vão conseguir achar dessas marcas boas, da Lavor, da Oxford ou da Mercado de Acendo, que são 3 marcas que eu gosto muito de trabalhar em armarinho da nossa cidade, assim, nem aqui em Vitória, nem em São Paulo não tem mesmo.
Um armarinho, em vários armarinhos que eu já fui lá, não tem. Você precisa comprar em sites específicos para achar essa agulha. Mas tem as marcas nacionais, por exemplo, da Eco Agulhas, é uma marca brasileira que vocês podem encontrar aqui no Brasil. Ela é uma marca do Sul, é um produto nacional, mas que ela é muito boa. Então, assim, normalmente, quando a pessoa vai no armarinho já querer comprar, ela já vai achar aquela agulha que custa mais ou menos R$ 25 e que a qualidade não é boa, a ergonomia não é boa, mas ela compra porque foi o que ela achou. E aí a pessoa acha, a artesã, que com aquela agulha ela vai conseguir fazer qualquer trabalho manual em punch needle. E não é assim que acontece. Você tem espessuras diferentes das agulhas para poder fazer seus projetos. Então, por isso que acaba também confundindo muito a cabeça das pessoas e aí as pessoas acabam ficando desiludidas e desanimadas e falam, ai, Cacá, eu comprei uma agulha, comprei a linha, eu tento fazer e não consigo. Mas aí depois que você vai ver, você fala, gente, você tá com o material errado, não é que você não consegue fazer. E aí, o que aconteceu? Eu comprei essa agulha de 15, R$ 25, eu super consegui fazer, porque eu, como eu já sou expert, eu já consigo saber qual é a agulha qual é a linha que eu vou usar naquela agulha. E aí, eu consegui fazer o projeto. Só que assim, não é a agulha mais adequada, por quê? Porque a ergonomia dela não é boa. Eu, como faço trabalhos grandes, eu, na verdade, preciso de uma agulha com uma ergonomia melhor para não doer minha mão, né? Como eu faço muito trabalho manual, isso pode gerar uma contusão, enfim. Então, assim, acontece muito esse erro. E aí, o segundo erro na produção, por exemplo, da peça, o bastidor tem que ficar bem esticado, gente. Vocês não podem deixar o bastidor com tecido frouxo. É diferente do bordado livre, porque se ele não tiver esticado, ele vai sair do bastidor o tecido, entendeu? Dependendo do tecido que vocês forem utilizar. Por exemplo, o linho misto, como é um tecido muito fininho, quando você coloca no bastidor, se você não estica bem o tecido, ele vai sair do bastidor. Aí vai sair do bastidor, você vai achar que você não vai conseguir fazer o projeto. Então, assim, tecido bastante esticado. Outra dica, então, do segundo erro da produção. Que as pessoas não conseguem deixar o tecido tão esticado no bastidor. Outro erro básico para quem está começando, não consegue deixar a agulha descer até o final do tecido, da ponta dela. Então, assim, tá com a agulha no tecido, vai até o final, levanta um pouquinho, vai para a casa vizinha e desce de novo até o final. Não pode puxar muito, porque se você puxa muito, o fio embaixo, ele acaba se desfazendo. E aí você acaba não conseguindo fazer. Então, assim, bastidor esticado, descer com a agulha até o final, deixar a agulha na direção certa, ou seja, você vai ver que ela tem tipo um cortezinho na agulha, né? Ela tem tipo fica tipo fina assim, na metade. Não na metade, mas ela tem tipo uma coisa cortadinha assim, vocês vão reparar, né? Tipo um formato de meia-lua assim. E essa parte tem que ficar sempre para frente do seu desenho. Oi, tudo bem, videira? É videira, né? Criativo, bem-vinda. Estou falando dos principais erros que as pessoas cometem quando começam a fazer uma peça infantil. Então, eu já estou na parte do erro técnico, tá? Então, vocês pegam a agulha na maneira incorreta, virada, entendeu? E aí o tecido agarra, não fixa, e aí acaba também gerando essa desilusão da pessoa achar que está fazendo errado, mas não, é pura e simplesmente uma questão de você direcionar a agulha de uma maneira correta. Aí o terceiro erro são esses erros que eu tinha dito um pouco no anterior, um pouco mais no começo da live, mas eu vou repetir de novo, porque esse erro é muito comum também. Escolher um modelo que existe capacidade técnica que você ainda não possui. Ou seja, gente, a escolha, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa muito difícil. Então, a gente tem que começar com coisas mais fáceis, moldes mais fáceis. Eu, por exemplo, na live do Bazar de Horizonte, eu escolhi fazer um molde de coração, por quê? Porque é um molde que não tem muito erro da gente fazer, não tem muito detalhe, é só mesmo contornar. Então começa fazendo um molde, por exemplo, de coração ou de uma estrela, onde não requer muitos detalhes. Que aí, assim, você vai conseguir fazer seu projeto em punch needle.
Então, gente, não fica pensando já num projeto muito difícil. Acho que assim, quem está começando tem que entender que é uma prática nova, uma habilidade nova que vocês vão conseguir, que vocês vão aprender e que vocês precisam começar a fazer do básico, né? Então, assim, escolham projetos mais fáceis de para você começar a fazer sua peça. E aí, por exemplo, às vezes também, gente, o que eu acho que acontece muito é a pessoa já querer comprar a primeira coisa que vê na frente, com relação à agulha, por exemplo. É como a Eline estava me mandando no WhatsApp, porque ela queria comprar, ela me mandou mensagem no final de semana falando que tinha visto meu trabalho, que tinha gostado muito, estava super interessada em comprar o curso e que ela queria já comprar o material. E aí eu sugeri para ela está até aqui na live, ela pode me falar melhor aqui nos comentários, que eu falei, primeiro você deveria saber qual tipo de material, de peça que você gostaria de fazer. Então você gosta de trabalhar, você já, por exemplo, primeira dúvida que eu acho que vocês têm que saber, gente, eu já tenho um ateliê, por exemplo. Então, quem já tem um ateliê e já mexe com lã de 4 milímetros, família, Nina, Mollet, então, assim, já é uma agulha média que vocês têm que ter. Ou a da lavoura, até a de 3 milímetros, vocês conseguem usar a lã da Nina, da Mollet, na lavoura. Mas, por exemplo, se vocês gostam de fazer aqueles trabalhos estilo bordado livre, que é com linha e fio de meada, vocês têm que trabalhar com uma agulha com 1.3, 1.6 ou 2.2, que são aquelas agulhas que trocam as pontas, que eu acho que vocês já viram também aqui no mercado, né? Vocês já viram essas agulhas bem fininhas? A Eline até achou lá no armarinho que ela foi em Portugal, exatamente essa. Aí eu perguntei para ela, você gosta de fazer trabalhos no estilo com linhas mais finas? Aí ela não soube me responder ainda. Por quê? Porque ela ainda não tem um conhecimento. Então eu falei para ela, por que você não primeiro pesquisa o que você curte dentro desse universo do Pantinido? Porque tem muita variedade, gente. Tem desde essas agulhas, dessas linhas de fio de meada, até as lãs mais grossas que a gente faz cachecol, sabe? Que é aquela lã para tapete também, que você pode fazer tapete, você pode fazer. Mas o que é legal do Pantinido é que é uma lã para tapete que tem 5 milímetros, né, a espessura, você consegue fazer trabalhos menores também. Mas você também consegue fazer um tapete, por exemplo, que ela é uma lã mais grossa e você vai acabar preenchendo o espaço da sua peça em mais tempo, entendeu? Então, mais rápido, na verdade. Então, assim, tem um pouco disso. O que você gosta? Ah, não, então eu, por exemplo, gente, comecei a trabalhar com agulha de 4 milímetros. Por quê? Eu já trabalho no meu ateliê com tricotã. Então, o tricotã, para mim, é a linha de família, é a linha da marca, né, da lã que eu tô falando. Linha da família, linha da Mollet que eu posso usar da Fofura. E essas lãs, para eu aproveitar o meu estoque, ao invés de ter que comprar novas linhas, né, de meada para ter que usar uma peça com uma agulha mais fina, eu resolvi já usar o meu estoque que eu tenho, que na verdade eu não tenho estoque, eu tenho só estoque de produtos, né, assim, de lã. Então, para aproveitar meu estoque, porque eu falei, cara, eu não vou usar agora, nesse momento que eu estou aprendendo, eu quero gastar pouco. Então, para eu gastar pouco, eu já utilizo no meu ateliê a lã, família, então eu vou usar essa mesma lã para as minhas peças. E aí eu comecei a trabalhar com lã, e aí foi ótimo, porque eu comecei a aproveitar o mesmo estoque que eu tenho de lã para fazer minhas peças em tricotinho, e eu faço o meu Pantinido. Só que aí, com o passar do tempo, eu já fui ficando expert, e aí eu fui vendo a necessidade de testar uma linha de amigurumi, foi uma linha que eu nunca trabalhei, por exemplo. E aí comecei a comprar a linha de amigurumi e comecei a gostar também. Ou seja, atualmente, a pessoa que quer o Pantinido no meu ateliê, ela tem a opção de escolher em linha ou em lã. Porque eu acho que o resultado em linha no amigurumi, por exemplo, né, a linha do amigurumi, fica muito bonita a peça. Então, ela já tem essas duas possibilidades de escolhas. Mas, no começo, eu só trabalhava com a lã. Eu só dava essa opção. Então, assim, vocês têm que ver o que vocês trabalham no ateliê de vocês, para vocês poderem adequar, entendeu? E aproveitar, para vocês já não fazerem tanto investimento agora de comprar um... Aí, assim, porque se você resolve colocar uma lã mais grossa, o que acontece?
Você vai ter que comprar uma paleta de cor bonita para você apresentar para sua cliente, né? Para sua, né? Então assim, então aí você vai ter que ter um outro estoque de lãs mais grossas. Eu acho que esse aqui é o pulo do gato também, entendeu, gente? Vocês verem o que vocês já trabalham para aproveitar, porque isso que é o legal do punch needle, entendeu? E quando eu falo que o bom do punch needle é isso, de você adequar, unir as duas técnicas, é exatamente isso. Além de você fazer um projeto com duas opções diferentes, né, de você colocar um pouco do crochê e do punch needle numa peça, é você aproveitar seu estoque, que aí você não precisa ficar fazendo um monte de estoque diferente, entendeu? E aí as pessoas, então assim, gente, o que eu tô querendo dizer é que às vezes as pessoas não sabem, ficam muito perdidas nessas informações, entendeu? E aí acaba comprando o que vê pela frente, que acha que vai dar certo, e aí quando você vai ver, você quer um outro tipo de desenvolver um outro tipo de peça, entendeu? Com uma lã mais grossa. Então a Eline, eu perguntei para ela, eu falei, Eline, você gosta de trabalho com coisas mais finas? Aí ela não soube responder. Eu falei, então, calma, pesquisa um pouco sobre o que você gosta, me mostra. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que aproveitar que agora está no começo aqui e que está tudo muito personalizado, tá tipo uma aula particular. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem aí que eu respondo, porque agora tá com pouca gente assistindo, mas daqui a pouco vai bombar aqui e vocês não vão conseguir, eu vou tentar responder, lógico, mas assim, vai ser muito mais difícil, entendeu? Então, assim, aproveita agora que eu tô aqui pra gente trocar essa informação, para tirar todas as dúvidas que eu consigo tirar para vocês, entendeu? Então, aí ela falou, ah, não, é verdade, eu preciso pensar, realmente. Aí ela já estava me mostrando tecido, linho misto. Só que assim, pode ser linho misto, pode ser tamine, pode ser algodão de sacaria, pode ser tantas outras coisas. O linho misto, por exemplo, eu recomendo para fazer uma almofada, entendeu? Porque é um tecido mais bonito. Você não precisa fazer preencher, igual o bastidor de coração, não precisa fazer no linho misto. Eu posso fazer num tecido mais em conta, porque eu vou tampar ele todo. Então eu posso fazer no algodão de sacaria, por exemplo. Se fosse um bastidor de coração que fosse só o coração sem preencher ele todo, eu posso fazer no etamine, que é um tecido que é bonito também, mas que a gente só faz ao formato do coração. Então tem assim, muitos detalhes assim, gente, que a gente acha que é bobeira, mas não é bobeira, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Ó, ela tá falando, é verdade, a gente só gasta. É isso, entendeu? Vamos otimizar essa questão de gasto no início, porque eu sei que a gente fica ansiosa, porque eu também fiquei no começo, eu queria fazer um monte de coisa tal. E aí, só que não, a gente tem que primeiro ver o que a gente gosta, o que a gente quer trabalhar, entendeu? Porque faz diferença, gente, a gente trabalhar com uma agulha mais fina, com uma agulha mais grossa. É aquilo que eu falei, tem desde 1,3 até 5,5 de espessura, entendeu? Então é isso, que vai desde um fio de meada, aquela cleia, barroco, que é fininha, até a para-tapete, que tem 5 milímetros. Então isso faz muita diferença. Eu recomendo para vocês, no começo, compra mais ou menos uma agulha, assim, por exemplo, de 4 milímetros, de 3. A de 4 ela é muito boa para fazer almofada. Então, quem tem já isso em mente de querer fazer almofada, compra de 4. Uma de 3 também é muito boa. Porque aí você consegue fazer um pouquinho de mais detalhes em outros projetos, entendeu? Então, assim, 2 agulhas já é o suficiente, você não precisa ter um monte de agulha. Eu digo 2 agulhas justamente por isso, porque a da Lavor, ela tem 2, 2,5 e tem 3. Então, o que acontece? Ela já é para trabalhos mais delicados, então você já pode ir para essa linha com a linha de amigurumi, a 2 e 2,2 você consegue colocar uma linha fofura, por exemplo, que é mais fininha. E aí a 3 você já consegue colocar família e consegue colocar a linha de amigurumi também, a mais grossa. A mais grossa não, a linha de amigurumi normal. Mas a de 4 milímetros, para você fazer uma almofada, o que acontece? Eu gosto, na verdade, aí que tá, o meu estilo, eu gosto de fazer uma almofada mais preenchida, sabe? Existem modelos de almofadas, eu acho que até na quinta-feira, na live, na próxima, eu vou mostrar, o que vocês acham, meninas? Projetos de agulhas que foram feitas mais ou menos com agulhas de 3, 4 e 5 milímetros, para vocês verem aqui comigo que tipo de projeto que vocês curtem, para vocês pesquisarem para comprar a agulha. O que vocês acham? Responde para mim, que eu acho que quinta-feira eu vou fazer esse tema.
dessa live, porque aí eu acho que vocês vão ter ideia do que vocês vão fazer. Teve uma vez, gente, que foi minha primeira vez que eu tinha feito, porque o ateliê, ele gira muito bem, né? Então, como eu estou já no mercado desde 2017, eu acho que tem um tempão, né, que eu faço, então eu colocava os produtos, eu lançava, eu já tinha encomenda. O que que rolou? Eu tinha acabado de fazer, né, o curso, e aí logo eu fui fazer a divulgação e aí já tive uma encomenda de uma almofada. Eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer almofada, vamos lá, vai dar tudo certo, né? Assim, né? Aí, tudo bem, comprei um bastidor pela internet. Só que, gente, o que aconteceu? O bastidor, ele veio com defeito. Mas eu até descobri que o bastidor tinha vindo com defeito, eu fiquei desesperada, porque eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho encomenda, e e aí eu tentava fazer, o tecido não parava no bastidor, ele ficava saindo toda hora, toda hora. Aí eu falava assim, meu Deus, não é possível, eu tentava ver, e aí quando eu fui descobrir, eu fui ver que o bastidor, que tem um bastidor redondo, que ele é mais grosso, um que você ajusta, é um muito bom que você faz o ajuste dele, só que ele veio quebrado, ele não estava ajustando. Então eu consegui ajustar só até uma parte, depois ele não ajustava mais. E aí o que acontecia? Quando eu perfurava, porque o punch needle, gente, vocês sabem qual é a tradução de punch needle? É soco na agulha. Então você tem que ter firmeza na hora de se for furar, por isso que o bastidor tem que estar bastante esticado, entendeu? E aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, não é possível, eu não tô tentando fazer, não tô conseguindo, tô tentando fazer, não tô conseguindo. Aí o que eu fui descobrir? Que o bastidor tinha vindo com defeito. Aí eu tive que comprar outro bastidor para conseguir fazer. Então por isso que, na verdade, o bastidor nem era ruim, mas ele tinha vindo com defeito. Então, para vocês verem que esses detalhes, que você tem que olhar muito bem o bastidor que você vai usar, o tecido que você está utilizando, porque tem várias marcas, assim, de tecidos mesmo, né? Linho misto, tem vários fabricantes que fazem, né? Então, assim, tem um linho misto que eu gosto mais do que o outro, entendeu? Que eu acho mais molinho, que depois eu posso, né? Isso tudo eu vou dar no curso para vocês, entendeu, gente? Todas essas dicas, justamente para vocês saberem sobre esses segredos, assim, não segredos, mas essas dicas, assim, né? E aí, então, é olhar bem o bastidor que você vai comprar, o tecido, ver o molde que vocês estão utilizando, se não tá muito difícil para vocês fazerem para quem está começando. Então, assim, é muito importante fazer a escolha do material adequado, sabe? Então, essa é tipo uma etapa muito certa assim para vocês conseguirem fazer sua peça e não ficarem desiludidas achando que vocês não sabem fazer pura e simplesmente por achar que não consegue. Tem alguma coisa errada, entendeu? Então tem que ficar pesquisando bastante, assim, ficar atento a isso e também, gente, praticar, né? Praticar é uma coisa que a gente precisa fazer tudo na vida, né? Com frequência. E aí a gente vai adquirindo, né, a expertise do trabalho, que aí cada vez mais vai ficando mais tranquilo da gente fazer. No começo parece aquele coisa, um bicho de sete cabeças, né? Mas depois você vai vendo que não é tão difícil assim e é questão de adequação de material mesmo. Deixa eu ver aqui que vocês falaram uma pergunta aqui. Carla, comprei a Lavor agulha porque tenho interesse em fazer almofadas. Estou treinando os pontos no Etamine, mas gostaria de fazer no tecido de almofada como linho. O que você acha que funciona? Se acha que funciona, funciona sim, se você fizer no linho misto, tá? A da Lavor, eu recomendo você fazer na agulha de 3 milímetros, que é quando você consegue colocar uma linha um pouco mais grossa. Porque, na verdade, a da Lavor que você comprou é aquela que troca a ponta? Ou você comprou a de 4 milímetros que ajusta as alturas do ponto? Isso também faz diferença. Aí que tá, gente. Tem muitas variedades de agulhas também. E que cada uma tem uma particularidade. Eu já fiz também um vídeo, eu já falei para vocês aqui, vou repetir. Tem um vídeo no YouTube que eu coloquei lá todas as agulhas que eu tenho e aí eu falei das principais características de cada uma. Então eu tenho assim umas 6 marcas diferentes que eu falei, desde a Oxford, que é uma das melhores, né, americanas, mas é a mais cara. Tem a intermediária, que é, por exemplo, da Epa Agulhas, que custa investimento também é um preço bom.
Tem também a mais baratinha, né? Que você vai comprar lá no armarinho, mas eu não recomendo tanto porque você vai se cansar e aí você vai enjoar e vai querer parar de fazer porque vai doer sua mão. Eu falo de cada uma em detalhes, entendeu? Me fala aqui qual que é a sua agulha da Lavor, se é a que troca ponta ou não. Mas sim, dá para você fazer com a da Lavor, sim, viu? E aí você pode escolher ou a linha ou a lã para você fazer sua almofada. Peraí. Ah, tem a de 3 pontas, então. Estou usando a de 3 milímetros com fio molê, você vai conseguir fazer, tá? Depois eu quero saber, me mostra. Que mais aqui? Deixa eu ver. Tem mais alguma dúvida aqui? Aí. Coloca aqui que eu respondo para vocês, tá? Mas então, gente, é isso, assim. Então, o erro número 1 é a escolha do material e é o erro na escolha do material no planejamento que você vai começar a produzir a sua peça. Então, assim, é não escolher a qualidade ideal, boa dos materiais e aí a adequação dos produtos também inadequados, né? Você não saber adequar os materiais certos para você poder fazer sua peça, né, em punch needle. E aí o segundo erro, então, é na hora da produção, que é aquilo que eu falei, que é na hora que desce o tecido, com a agulha no tecido, não vai até o final, não tem a direção certa também para fazer para fazer o seu projeto, né, com a agulha, tem uma direção correta que você precisa fazer. É na hora de pegar a agulha de uma maneira correta também, que às vezes a pessoa pega errado e aí a lã agarra e aí o ponto não vai fixar. E no erro das referências e das inspirações. Não adianta vocês quererem agora começar a fazer projetos muito elaborados. Vai com calma, começa fazendo um coração, coisas pequenas. Assistam, eu acho que vocês chegaram a assistir, né, a live do Bazar Horizonte, que lá eu ensino passo a passo de fazer um bastidor de coração. Vai lá e pega todas as dicas que eu falei lá, eu dei um monte de dicas, gente. Aqui a Eline está falando, eu perguntei que a grande dificuldade aqui em Portugal é que os nomes das coisas são diferentes do Brasil. Mas linho misto, linho aí não tem? Não se fala, não chama linho? Por exemplo, etamine também não. Algodão, por exemplo, tecido de pano de prato. Como que será que chama aí, Eline? E linha, na verdade, você precisa ver a espessura da sua linha. Eu já te falei que, assim, você está com muita sorte por você morar fora, que você tem materiais incríveis aí, entendeu? Porque, por exemplo, lã, você tem diversas lãs, provavelmente você vai ter lã orgânica, sabe? Mas os nomes é diferentes. Mas eu acho que você pode pesquisar lá com ela, com a vendedora, né? Se é similar, por exemplo, o linho misto eu acho que é meio universal, né? O etamine também tem fora do Brasil. Não sei, eu acho que você tem que perguntar. Ou sabe o que você pode fazer? Quando você decidir a agulha que você quiser, compra pedaços pequenos de tecidos que você ache que tem a fibra um pouco mais abertinha, entendeu? A trama igual o etamine, entendeu? Que aí você vai testando também. Hoje tive a dificuldade quando eu fui em uma retroaria. O que é armarinho? Retroaria? Realmente tem coisas diferentes, né? Mas eu acho que você pesquisando um pouco sobre os tecidos ou comprando a dica que eu posso te dar é compra tecidos pequenos, que aí você faz um teste, entendeu? Mas linho misto, etamine, algodão de sacaria, aí juta e talagarça, por exemplo, são para peças mais com lã de para-tapete, mais grossas, entendeu? Tem a talagarça fina também, que você pode colocar uma agulha de 3 milímetros. Mas é isso que tá, depende do projeto que vocês vão querer fazer, entendeu? Porque existe uma infinidade de tecidos e também o punch needle, a gente tem muito disso também, de testar, sabe? De comprar. Então, assim, já que tem essa questão dos nomes serem diferentes, compra um pedacinho pequeno e você vai testando, né? Que aí você vai ver que vai dar certo. Mas eu acho que você primeiro precisa saber o tipo de trabalho que você curte. Eu recomendo você começar
de 3 e 4 milímetros. A da Lavor você vai encontrar aí com certeza porque é a marca portuguesa, tá bom? Que mais, gente? Vocês têm mais dúvida? Carla, você faz desenhos à mão livre ou tem acesso a desenhos em algum lugar? Então, por exemplo, depende. Na Casa Cor, quando eu fui fazer a peça, né? Eu fiz uma flâmula ano passado, eu fui convidada para fazer uma peça para a suíte do quarto do bebê aqui em Vitória. E aí eles me pediram para fazer o desenho à mão. E aí eu fui e fiz, né? Porque eu tenho um pouco de habilidade, mas também você tem maneiras de imprimir, né? Até mesmo no Google, por exemplo, se você colocar coração molde, vai aparecer um monte de coração lá. E você vai, imprime, recorta e aí faz, entendeu? Tá bom? E aí, gente, é isso, assim, vocês assistirem vocês fazerem dessa maneira, assim, que eu acho que vocês não vão errar. Então, assim, prestar atenção nesses passos que são fundamentais para vocês não errarem na hora de fazer seu projeto, tá? Falei muito por aqui, vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque já deram quase 40 minutos de live, né? Acho que eu falei bastante. Vocês entenderam, então, as 3 etapas para os 3 erros fundamentais que as pessoas cometem para fazer a peça? Se atentem a isso, gente. Se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão conseguir quase 100% de fazer a sua primeira peça em punch needle. Dá uma olhada no Bazar Horizonte. E assim, ó, sempre escutem referências de pessoas que têm essa expertise, sabe, no punch needle, porque eu acho que isso é muito importante também. Como é uma técnica antiga, é muito antiga, né, já existe há muito tempo, mas ao mesmo tempo é muito confuso de informação, as pessoas ficam muito perdidas. E por isso que eu resolvi até montar o Voa Lá Ensina, por isso que eu falei, gente, eu quero ajudar as pessoas a fazerem os projetos, porque elas ficam muito perdidas, assim. Então, tem pouca informação no Brasil de ponto russo e punch needle, tá? Então, assim, segue aqui a Voa Lá Ensina, que eu vou sempre postar conteúdos bacanas de informações. Semana que vem não, quinta-feira que vem eu vou fazer uma outra live e eu já decidi o tema, que vai ser agulhas de 3, 4 e 5 milímetros, até a mais fina eu vou pegar uma referência para vocês verem de punch needle. Aí eu vou pegar referência de sites de inspirações para vocês terem uma ideia, entendeu? Para vocês já verem aqui que eu consigo mostrar aqui na live fotos, que aí vocês vão ver, aí vocês vão falar, eu gosto mais desse estilo, eu gosto mais desse, eu gosto de uma coisa mais delicada, ou mais robusta. Aí cada um vai pegando seu jeitinho de trabalho, né, para poder já fazer. Eu acho que é isso, gente. Então, quinta-feira a gente se vê de novo às 16 horas. Muito obrigada por estarem todos vocês aqui, tá? Queria agradecer mesmo e mandar um beijo para cada uma de vocês. Eu vou salvar essa live. Não deixem de ver também a live do Bazar Horizonte, que está no Voa Lá Ensina já, porque lá eu faço um passo a passo de um bastidor de coração, que lá acho que vocês conseguem se basear para comprar o material. A Eline em Portugal, para já ver o que ela precisa para comprar aí, para tentar fazer. Comecem aos poucos e o que vocês precisarem, me mandam um direct que eu respondo para vocês também, tá bom? Beijo, meninas, até mais.